Aí o que vai acontecer? Aí vem essa parte das modificações fenotípicas da primeira lei de Mendel. Isso daí acontece porque a gente não está no mundo ideal, que é a primeira lei de Mendel, certo? A primeira lei de Mendel é como se tudo ocorresse sempre assim, mas nem sempre acontece. Tem algumas exceções a essa regra. No caso da dominância incompleta, a gente vai ter as cores que se misturam. Diremos que a gente tem uma flor vermelha e uma flor amarela, certo? E a gente vai cruzar essas duas flores. Isso aqui a gente tem uma dominância incompleta. Então a gente não sabe qual gene que é dominante, porque no final das contas a gente vai ter uma planta laranjada. Fenotipicamente falando, o que vai dar para ver os dois, vai dar para observar, digamos assim, os dois genes que a gente tem. Ah, mas e se cruzar de novo? Então, se cruzar de novo, a gente vai ter uma geração F2, azão, amarelo, uma vermelha, e ao invés de manter aquela proporção que a gente tinha de antes, que era de 3 para 1 ou de 75 para 25%, a gente vai ter uma proporção de 2, de 1 para 2 para 1. Então a gente vai ter duas flores amarelas, uma flor amarela, uma flor vermelha e duas flores laranja, certo? Isso é dominância incompleta, também tem o nome de ausência de dominância ou de herança intermediária, certo? Isso daqui é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, certo? Aí, outro caso é a tal da codominância. O que seria a codominância? A codominância seria a gente pegar e ter duas pessoas dominando ao mesmo tempo. Meio estranho, né? Mas, por exemplo, no nosso sangue. No nosso sangue, a gente não faz os alelos e os genes dessa forma, tipo, o azão. Você sabe que a gente tem o gene, o sangue A, B e O. A gente não vai entrar em RH ainda, tá? Mas, enfim, que é o mais ou o menos, certo? A gente não vai entrar nisso agora. Mas como que a gente faz esses genes aparecerem no cruzamento genético do sangue? A gente vai pegar, vai fazer um I. Então a gente vai ter o IA, o IB e o I0, que é só um I, que não tem nada, certo? Então, o A é igual ao B, então ele tem uma codominância com o B, e esses dois são dominantes segundo o 0, certo? Pode colocar o O ou não, eu não gosto de colocar porque é mais coisa para escrever. Por exemplo, uma geração B, que a mãe é A, mas ela é A, heterozigoto com O. Não, vou fazer diferente. A gente vai ter uma mãe azão e um pai O, certo? A geração F1 vai sair todas fenotipicamente IA. Todos vão sair com fenótipo A, mas todas vão sair heterozigoto. Então, todas vão ser portadoras do alelo recessivo, que nesse caso é o O. Nessa geração, os filhos, digamos que esse casal teve 4 filhos. Os 4 filhos nasceram com sangue A, mas portadores do O. Eles tiveram, depois um desses filhos, foi ter filho com uma garota A. Só que ela também é portadora do recessivo. E eles tiveram uma filha O. E os dois ficaram encucados e não entenderam nada.
Daí foi lá o médico explicar esse cruzamento inteiro, que eles têm uma probabilidade de 25% de ter um filho O e de 75% de ter um filho A. É a mesma história, certo? E se fosse filho B, daria esse cruzamento aqui. A gente vai ter a parte dos alelos letais. O que é o alelo letal? Tem uma raça específica de ratos que tem um gene que é dominante, que não é compatível com a vida. Então vou dizer o Mzão e o Mzinho. A gente vai ter um Mzão e Mzinho cruzando com o Mzão e Mzinho, certo? A geração F1 vai ficar Mzão, Mzão, 2 Mzão, Mzinho e um Mzinho, Mzinho. E nesse caso, o Mzão, Mzão, quando combinado, isso tudo aqui, combinado, os dois alelos dominantes, ele vai morrer. E a gente tem essa parte de alelo múltiplo também, que uma combinação de genes diferentes, tipo, a gente tem que dar uma mesma característica, uma combinação deles dão características totalmente diferentes. Diremos, a gente tem um coelho. Um coelho, ele vai ter a pelagem, o pelo do coelho, pelagem do coelho. Ele vai ser a cor do pelo selvagem, a cor do pelo de chinchila, que é um cinza, uma cor de pelo que é albino e himalaio, que é como se fosse um coelho que é branco e preto ao mesmo tempo. Vou chamar tipo de dálmata. Dálmata, que é o himalaio. O alelo C+, é selvagem. Normalmente, o alelo que tem o maisinho, assim, não sendo a parte de RH, é geralmente utilizado para o fenótipo selvagem, certo? Esse daqui vai ser o gene C+, esse daqui vai ser o CCH, o himalaio, o C, oxe, tá difícil hoje, himalaio, e o albino vai ser só C, porque é que nem o sangue, ó. Uma relação de dominância seguinte, ó, sendo o selvagem o mais dominante entre eles. Também tem o exemplo dos élitros, que é como se fosse a asa de baixo do besouro. O élitro ele tem várias cores, né? Ele tem a cor azul, verde e turquesa. Então a gente tem o azul, o verde e o turquesa. Um azul, mas ele é heterozigoto do turquesa com um verde heterozigoto do turquesa, a gente vai ter a seguinte tabelinha de gametas, digamos assim. A gente vai ter, aqui dá pra gente cruzar dessa forma que eu mostrei pra vocês, ou dá pra gente fazer uma tabelinha. A gente vai ter o verde, o turquesa, o azul e o turquesa, certo? Aí que você vai cruzar, fazer multiplicação, que nem tabelinha de matemática, vai ficar azul e verde. E esse daqui vai dar azul. E aqui a gente vai ter o azul e o turquesa, ele vai dar azul. Aqui a gente vai ter o verde e o turquesa, ele vai dar verde. E aqui a gente vai ter o turquesa e o turquesa. Entenderam? É basicamente isso, a parte do
dos alelos múltiplos e alguns dos alelos letais do corpo do gene humano é algo muito diferente. São uma doença chamada Tay-Sachs, que é afetado normalmente apresenta paralisia, cegueira e morte perto do segundo ano de vida, é algo bem raro. Outro é a acondroplasia, que é um tipo de nanismo, só que o tronco e a cabeça são normais, só os membros que têm anomalia. E normalmente os homozigotos dominantes apresentam a anomalia e morrem antes de nascer. E a braquidactília, que é outra doença causada por alelo letal, e os portadores apresentam os dedos da mão muito curtos. Bom, de primeira lei de Mendel, era isso daqui, gurizada. Então vamos lá. Vocês já entenderam recessividade e dominância, que são isso daqui, ó, certo? A parte de codominância, alelos múltiplos e... Opa, nossa, ficou grandinho. E dominância incompleta, alelos letais. É isso daqui, esse primeiro tópico aqui, esse último tópico aqui, de recessividade e dominância e os tipos, certo? Então, ok. A gente conseguiu entender a primeira lei de Mendel? Até aqui, foi muito. Até aqui, ok. O que é alelo e gene? Acredito que sim também. E Gregor Mendel é basicamente isso. Ele é um monge, né? Aqui no mosteiro de Brno. E Gregor Mendel, brevemente, a gente conseguiu saber quem é.